meu nome é Bruna e no vídeo de hoje vamos apresentar sobre o tema do bloco 7, funções adicionais. O tópico de hoje é como criar curvas de nível. Bom, estamos com o nosso cenário aberto aqui já e com o auxílio do Layer View, essa janelinha lateral esquerda do nosso monitor, a gente vai inserir as curvas de níveis referentes ao nosso MDT. O primeiro passo é a gente achar aqui a representação do nosso MDT, clicar com o botão direito no ícone e, a partir disso, a gente vai ter algumas opções, entre elas a inserção de imagens e objetos e, no penúltimo item, a gente vai ter a inserção de contornos. Esses contornos são referentes às nossas curvas de nível. Então, aqui o Quanto já demonstra para a gente, nessa janela de recurso, do lado direito, a altitude máxima e a altitude mínima do nosso MDT. Percebam que nessa primeira etapa, na seção de alto, ele já nos entrega ali um intervalo em que ele vai considerar para a criação dessas curvas de níveis. Esses intervalos são definidos principalmente pela distância em que a gente loca as nossas curvas secundárias. Então, como está de 20 em 20 metros, a gente tem aqui que curvas de níveis mínimas vão começar em 200 metros e a máxima vai até 700, englobando ali o nosso intervalo total da altitude do nosso MDT. Então, se aqui a gente colocar de 1, percebam que já modificamos o intervalo em que ele vai considerar. E por aí vai, de 5 em 5, ele já vai alterando. Então, aqui nessa segunda etapa, a gente tem como definir a distância que as nossas curvas secundárias vão apresentar entre si, e logo após a gente tem o valor da nossa curva mestra. Lembrando que a curva mestra ela vai considerar o valor que a gente colocou nas nossas curvas secundárias, um múltiplo de 2, de 4, de 5, de 10 e de 20. A gente sempre sugere que as curvas mestras sejam colocadas em outras cores, em uma cor mais chamativa, para auxiliar na interpretação e visualização da altimetria pelo projetista. Logo abaixo também temos como inserir ali o nível de detalhamento dessas curvas de níveis, sendo que a gente pode suavizar essas curvas de níveis para não ficar tão pesado assim no nosso cenário. Ao clicar em OK, o Quanto vai carregar, ele vai criar as nossas curvas de níveis. E um conselho que a gente sempre dá é que essa criação de curva de nível, ela auxilia muito tomadas de decisões, principalmente quando a gente tem topografias muito acidentadas ou quando os nossos traçados se apresentam em regiões de encostas. É importante citar também que quanto menor for o intervalo entre as nossas curvas de nível, mais pesado fica esse arquivo, e a gente sugere que a utilização dessas curvas de níveis sejam utilizadas apenas para auxiliar em algumas tomadas de decisões e na etapa de refinamento manual. Então, percebam, o nosso projeto está bem pesado, então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente utiliza esses contornos. Uma curiosidade é que, diferente dos nossos cadastros que a gente vetoriza dentro do Quanto, as curvas de níveis a gente não consegue